Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de máquinas elétricas do nosso curso de eletromecânica. Hoje iremos falar um pouquinho mais a respeito dos motores, Dos motores lá e suas peças, peças internas, E os problemas que podem ocorrer nesses motores. Então vamos lá para iniciar nosso próximo assunto. Então, na aula passada estávamos falando sobre os motores CA, então vamos continuar nosso assunto, Então, quando falamos em motor elétrico de corrente alternada, basicamente estamos falando de um motor que possui a sua alimentação em corrente alternada, no caso aí o nome CA, Motores elétricos são usados para converter energia elétrica em energia mecânica, como todo mundo sabe, a fim de produzir trabalho em um sistema. Especificamente, a energia rotacional é produzida a partir de forças magnéticas induzidas pela corrente alternada, que flui através de bobinas elétricas. O motor de corrente alternada é usado para fornecer energia para uma grande variedade de sistemas, variando desde pequenos servomecanismos até grandes máquinas industriais. A maioria dos motores de corrente alternada consistem em dois componentes principais: um estator, como vemos aqui na figura, e um rotor. O rotor está aqui, correto? O estator, ele é basicamente, um anel de metal com fendas, que prenda as bobinas de fio isolado em um núcleo de aço. A corrente alternada passa então por esses fios, correto? Para produzir um campo magnético rotativo. O rotor é a base, o rotor na verdade ele é a base, ele é uma haste, O rotor, ele é uma haste, com uma pilha com barras, condutoras uniformemente espaçadas no seu núcleo. Durante a operação, o núcleo do rotor ele interage com o campo magnético gerado pelos enrolamentos do estator, fazendo com que o rotor gire e produza torque. Todos esses componentes são normalmente alojados dentro de uma caixa ou invólucro projetado para proteger o motor e controlar a geração de calor. Então aqui temos de calor, temos esse ventilador aqui. A gente sabe que todo equipamento elétrico, todo motor elétrico, ele tem que ter uma hélice, de ventilação aqui para poder ventilar, refrigerar a parte interna desse motor. Aqui o invólucro onde fica posto todos esses componentes. Aqui temos o estator, correto? E aqui temos o nosso rotor. Esse rotor ele está aqui, dentro da caixinha, está aqui em aberto aqui, beleza? E aqui temos uma caixinha de ligação, onde vão os fios, Os fios de ligação desse motor, que pode ter desde 2 até 12 fios, Então aí depois de acordo com a fase que você vai ter na sua rede elétrica aí, beleza? Então vamos lá. A principal diferença entre o motor elétrico de corrente contínua com o de corrente alternada é o que? Que é o CC, Além da fonte de alimentação, seria o que? Um método de controle da velocidade. Em motores de corrente contínua, a velocidade varia com base na tensão aplicada, e essa relação é relativamente linear, tornando o controle de velocidade de cálculos bem mais simples. Assim, em um motor de corrente contínua com alimentação de 100 volts girando a 1000 RPM, pode ter sua velocidade reduzida apenas mudando a tensão de 100 volts para 50 volts, por exemplo. Já o motor de corrente alternada, no caso CA, a velocidade é determinada pela frequência da tensão e corrente, e a velocidade pode ser ajustada somente através de um variador de frequência, que é capaz de alterar a frequência da potência de entrada fornecida. Em geral, os motores CA são mais baratos e mais utilizados em aplicações de velocidade fixa, enquanto que os motores de corrente contínua, o CC, são frequentemente preferidos pela sua simplicidade quando é necessária uma velocidade variável. No ambiente industrial, é muito usual aplicações com motor elétrico CA, juntamente com inversor de frequência para variação de velocidade. A gente sabe que existem dois diferentes tipos de motores elétricos, que é o CA, e o CC.
O CA, no caso, tem um motor elétrico síncrono do CA e o de indução, que é o assíncrono. O motor de indução, é confeccionado com bobinas em sua armadura, no caso no estator, e obtém um torque no rotor através de correntes induzidas nessas bobinas, variando o campo magnético. Em outras palavras, a tensão é induzida no rotor através de indução eletromagnética, eliminando a necessidade de comutação de anel escovado ou deslizante. O rotor em motores de indução normalmente gira a uma taxa mais lenta do que a frequência fornecida a ele, e tipicamente há um deslizamento ou perda de velocidade exata durante a operação. Mais de 90% de todos os motores utilizados na indústria são motores de indução CA, devido à sua simplicidade, construção robusta e custo de fabricação relativamente baixos. Eles são adaptáveis a muitos ambientes diferentes e capazes de fornecer potência considerável, bem como controle de velocidade variável com um inversor de frequência, como falamos anteriormente. Já o motor elétrico síncrono, ele usa um rotor bobinado, no qual bobinas são colocadas nas ranhuras deste rotor. O rotor, por sua vez, é excitado com uma fonte de alimentação contínua, CC, externa, utilizando anéis deslizantes e escovas para fornecer corrente ao rotor. Esses motores eles são projetados para operar a uma velocidade constante específica em conformidade com o campo magnético rotativo. Um rotor síncrono não é um motor de partida automática, porque o torque só é desenvolvido quando ele funciona a uma velocidade síncrona. Assim, a sua partida pode ser feita através de um motor CC comum acoplado em seu eixo. Um motor síncrono é frequentemente usado onde necessita-se de uma velocidade exata. Outros tipos de motores de corrente alternada, eles são distinguidos por características específicas de projetos e operação, como o caso do servomotor CA, que utiliza um encoder interno para fornecer feedback preciso de posição, velocidade e de controle. Assim, quando você quer selecionar o motor elétrico para poder fazer a utilização dele, o primeiro passo na seleção do motor de corrente alternada é o que? A gente tem que saber exatamente a quantidade de fases, no caso a tensão, como eu comentei ali atrás, tensão, frequência e corrente de energia CA disponível para aplicação. Os motores de corrente alternada são projetados e classificados para um determinado tipo de alimentação CA, sendo que a frequência expressa em Hz, ou ciclos por segundo, indica a frequência das oscilações de corrente alternada. Na América do Norte e no Brasil, utilizamos 60 Hz, mas a frequência mais utilizada no mundo todo é de 50 Hz. A título de curiosidade, em aplicações específicas como motores de potência para aplicações aeroespaciais, utiliza-se frequência de 400 Hz. Já a tensão, tal como expressa em volts de corrente alternada, VCA, pode ser fornecida em muitos níveis diferentes, enquanto que em 110 VCA e 220 VCA são típicos em residências e comércios. Tensões entre 460 e 600 VCA são comuns para grandes aplicações industriais. Uma pequena variação da tensão pode ter um efeito dramático sobre o desempenho do motor. A tensão insuficiente reduz o torque e pode impedir que o motor elétrico mantenha sua velocidade nominal, enquanto que a tensão excessiva aumenta o torque, o que pode causar danos durante a sua partida. A corrente contínua, expressa em amperes, descreve a corrente elétrica que circula pelo motor em diferentes pontos, sendo que a corrente de partida, também referida como corrente de rotor, bloqueado é a corrente existente quando o motor elétrico entra em funcionamento. A corrente de partida é sempre superior à corrente da carga nominal. A corrente de carga nominal indica o consumo de corrente do motor na sua potência máxima. Aqui temos esse gráfico aqui, esse gráficozinho aqui, essa tabela, na verdade, que é o padrão para tensões frequenciais. No caso tem 50, 60, 380, 115, de 220, 230, 460, Aí assim por diante, tem essa tabela de parametrização dela, correto? E aqui temos esse gráfico aqui, que ele faz uma comparação de corrente vezes tempo, desde a partida até a operação nominal, Ele é dado em que? Em um motor elétrico. Então temos aqui
aqui está em amperes dele aqui, e aqui o tempo, né? A voltagem aqui que é dada em amperes, em porcentagem, e aqui o tempo que ele percorre para dar, onde começou o inicial aqui, que ele veio de acordo com o tempo. Isso é um gráfico aí de corrente por tempo, desde a partida até a operação nominal em um motor elétrico. Então, a fase é que descreve o método da distribuição de CA. A distribuição monofásica, por exemplo, né? Ela envolve uma distribuição de tensão senoidal alternada em 110 volts, sendo utilizadas em resistências pequenas. A distribuição bifásica, ela envolve a distribuição em dois padrões de tensão senoidal em 110 cada, defasados entre si em 120 graus, sendo muito utilizados para energia comercial e residencial. Já a distribuição trifásica, ela contém três padrões de tensão alternados, simultâneos senoidal, tipicamente defasados em 120 graus um com o outro. Com a operação trifásica é possível alcançar maior eficiência de energia e suavidade na operação, sendo que a energia trifásica é mais tipicamente aplicada a motores elétricos industriais ou de alta potência, né? Lembrando que outro fator importante na seleção do motor CA de corrente alternada é a determinação com relação às especificações e desempenhos necessários para a sua aplicação, tá? Então isso é um dos fatores primordial. Então, a velocidade que é dada em RPM, a velocidade do motor, ela refere-se à velocidade de rotação do eixo quando o motor é alimentado com a tensão e potência nominal e é expressa em rotações por minuto, RPM, né? Nos motores de indução e síncronos, esse valor é fixado requerendo um inversor de frequência ou um redutor para ajustar a velocidade. Caso o motor elétrico for operado a uma carga menor que a carga máxima nominal, a velocidade de saída será ligeiramente maior do que a velocidade do motor. Já a velocidade tem a ver com o número de polos, né, do motor. Assim temos o seguinte, né? Já nós vimos aquela tabela lá atrás, vocês lembram de RPM lá? O motor com 2 polos vai atingir 3.600 RPM, com 4 polos 1.800, com 6 polos 1.200, com 8 polos 900. E também sabendo que quanto mais polos tiver, mais suave vai ser o motor. Então os motores mais vendidos no mercado são de 2 a 4 polos. Beleza? Com relação ao torque, galera, o torque é o que? É a força de rotação gerada pelo eixo do motor. O torque requerido para o motor elétrico é determinado pelas características de velocidade, torque das várias cargas experimentadas em uma aplicação. Já temos o torque de arranque. O torque é o torque necessário na partida do motor, que é normalmente superior ao torque nominal. Já o torque nominal é o que? É a capacidade de torque de saída em motor em condições de funcionamentos constantes. Então, quando for especificar um motor elétrico, vocês devem analisar as curvas de desempenho de torque e velocidade, como mostradas aqui, ó, essas curvas aqui, beleza? Que são fornecidas pelo fabricante. Assim é possível detalhar o torque produzido pelo motor em toda a sua gama de velocidade no eixo, desde o início até a carga total. Aqui temos a questão do torque dele aqui, beleza? E temos aqui a questão da sincronia do motor aqui, ó. Show de bola? Aqui esse gráfico é o gráfico de torque vezes carga em um motor elétrico. Show de bola? Aqui está falando que iniciou, né, o motor. Aqui é a aceleração com torque e aqui parou aqui, ó, correto? Então fica a tensão full load, torque total aqui, né? E assim foi sucessivamente dando aí sincronias de velocidade aqui. Show de bola? A potência mecânica do motor elétrico de velocidade e tensão nominal é expressa em CV ou HP, né? Em CV ou HP. O termo cavalos de potência é o produto da velocidade do eixo pelo torque e caracteriza a saída de trabalho do motor. Já a eficiência do motor, né? Ele indica a porcentagem de energia de entrada que é convertida em energia mecânica de saída. Comparando dois motores com a mesma potência, aquele com maior eficiência consumirá menos energia. Então, economia de energia menor, temperatura de operação, vida útil mais longa e menores níveis de ruídos. São benefícios comuns de motores de alta eficiência. Existem duas configurações de montagem populares usadas no motor elétrico e padronizadas pela norma IEC.
O mais popular é a configuração B5, que está mais próximo dos motores de flange da norma NEMA, né, o D ou FF. Um fato importante a observar é que o flange B5, né, que o B5 os pinos de encaixe eles estão na flange e os furos roscados estão na parte correspondente, como uma bomba, redutor ou máquina. Outra flange popular no padrão IEC é a flange B14, correto? Neste caso, os furos roscados são do flange do motor. Essa flange é identificada como NEMA, C ou FT, correto? Aqui temos aqui, ó, nessa primeira figura aqui temos uma flange aqui FF aqui, e nesse segundo aqui temos uma flange FT. Show? Então todos os motores elétricos montados em flange padrão IEC possuem diâmetros métricos em vez de polegadas. Aqui você pode ver uma imagem indicando os padrões que são identificados por letras aqui, correto? Aí tem uma questão das flanges dele, como a identificação deles é dada aqui, como falou aqui, né? A identificação dele é dada em diâmetros métricos. E aqui temos o desenho aqui, né, dos padrão IEC para pé de flange de motores elétricos. Dessa forma nós temos o seguinte aqui: esse motor B3 aqui com pé sem flange, né? O B5 aqui é sem pé com flange FF. Esse B14 aqui é sem pés com flange FT, correto? A frangezinha dele aqui. Esse B34 é com pés com flange FT e esse B35 com pés com flange FF. Então, além das letras indicando se o motor possui ou não pés e flange, o tipo no caso, né, utiliza-se letras no final da nomenclatura, indicando onde é montada a caixa de ligação. Assim, quando falamos em motor 3B, 3D, queremos dizer que o motor possui pés sem flange com caixa montada à direita. Então temos o código da letra aqui, ó, por exemplo aqui, né? Código da letra ROD, B, LE e T. E tem sem letra aqui. A posição da caixa de ligação direita, né? Embaixo, esquerda se for 3 horas, é direita se for 6 horas, é embaixo, depois é esquerda 9 horas, se for em cima é 12 horas. E tem sem especificação, tá vendo aqui? No caso, esse por exemplo aqui, esse motor aqui, que tem a especificação aqui, L ou E, né? O código da letra aqui, a posição dele seria o que? A esquerda, né? A esquerda o que? Às 9 horas, beleza? E sobre a questão ambiental também é bem legal, né? E hoje em dia se fala muito dessas questões ambiental, né? Questão de ambiental do funcionamento dos motores, né? Aí temos os parâmetros também com relação ao ambiente de funcionamento, né? Também disso daí, correto? Então, há uma série de fatores a considerar relacionados ao ambiente que o motor elétrico é operado, né? Tem motores que dependem do ambiente aí, ele vai ser um ambiente interno, externo, né? Um ambiente mais quente, um ambiente mais frio, então tem a seleção quanto a isso também, beleza? Então, a temperatura S, né? S de operação específica, ela especifica a temperatura nominal ou a faixa de temperatura na qual o motor foi projetado para operar. Então, antes do motor começar a funcionar, seus enrolamentos estão à temperatura do ar circuncidante, né? Conhecida como temperatura ambiente. A temperatura do motor ela aumentará assim que ele for ligado. A combinação da temperatura ambiente com o aumento de temperatura do motor em carga nominal é igual à temperatura máxima do enrolamento no motor. Operar um motor em ambiente acima da temperatura nominal resultará em uma redução de torque contínuo do motor, né? Que torque aí você vai ver com um equipamento mecânico, quando aquece ele tende a perder força, né? O torque, né? Então, enquanto operar em ambientes extremamente frios, pode exigir uma lubrificação diferente para os rolamentos. E sim, aí vemos aí contra a classificação as classes de isolamento, né? A National Electric Manufacturers Association, a NEMA, a Associação Americana, estabeleceu classes de isolamento para atender aos requisitos de temperatura dos motores elétricos encontrados em diferentes ambientes operacionais. As 4 classes, né, de isolamento são A, B, F e H, né? Correto? A classe F é a mais utilizada, sendo que a classe A é pouco usual. Então, a gente sabe que a classe F, no caso, e a classe A, né?
e a F é a mais utilizada e a classe E é pouco utilizada. Então a classe F aqui é a mais, essa que quase não é utilizada, correto? Então sendo que sendo a classe A menos usual, a norma NEMA, né, que padronizou a temperatura ambiente de 40 graus Celsius ou 104 graus Fahrenheit dentro de uma faixa de altitude definida para todas as classes de motor elétrico. Cada classe de isolamento tem um aumento de temperatura, né, admissível especificados, né? Então aqui tem a classe de isolamento dele aqui, ó, dos motores aqui, ó. Você vê que a temperatura que ele pode ser sujeito, né? No caso aqui em graus Celsius, de 40 graus Celsius, né? E no caso de Fahrenheit foi dado como 104 graus, correto? Agora vamos falar sobre a manutenção em motores elétricos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Então vamos lá. Então, sobre a manutenção, os motores elétricos eles são responsáveis, como todos nós sabemos, né, por grande parte da energia consumida nos segmentos onde o seu uso é mais efetivo. Então, como nas indústrias, onde representam em média mais de 50% do consumo de eletricidade dessas instalações. Então, são portanto equipamentos sobre os quais é preciso buscar prioritariamente a economia de energia. Nos motores elétricos, as operações de controle de materiais equipamentos têm em sua maioria um efeito direto sobre o estudo mecânico e elétrico desse equipamento, agindo direta ou indiretamente sobre os seus rendimentos. Aqui vamos falar sobre algumas ações adotadas, né, que tem que ser adotadas por técnicos de manutenção, que resultarão depois no final em melhorias do rendimento dos motores existentes em suas instalações, no caso proporcionando economia de energia elétrica. Cabe ainda observar que 90% dos motores elétricos instalados são assíncronos, com o rotor em curto-circuito, sendo portanto esse tipo de equipamento que não vamos falar mais dele aqui, beleza? Então aqui tem o que? Um motor assíncrono trifásico com rotor de gaiola, um modelo desse motor aqui, ó. A gente sabe que o rendimento dele é dado aqui pela potência útil, pela potência consumida, a divisão dos dois aqui. A gente acha tem a potência útil dele ali, né? E a potência consumida, aí vamos ver se esse motor tem eficiência ou não, correto? Então, um motor elétrico é dimensionado para fornecer um conjugado nominal CN a uma velocidade nominal Nm. Então, isso é para a potência nominal PN. Temos aqui o PN nosso é igual ao CN vezes o Nm, né? O CN é a velocidade nominal, né, dele aqui, e o CN é a velocidade nominal e o Nm é o que? O conjugado nominal é CN, gente, desculpa. E o Nm é a velocidade nominal, beleza? Então, fazendo essa fórmula aqui, CN vezes Dn, nós temos o que aqui? Temos o cálculo de dimensionamento do motor. Show de bola? Então, bem simples, né, de fazer. Então, as perdas elétricas ou perdas térmicas variam com o quadrado do conjugado resistente carga. No motor bem dimensionado, o conjugado resistente deve ser menor que o conjugado nominal. Se for igual ou ligeiramente superior, o aquecimento resultante será considerável. Por outro lado, um motor subcarregado apresenta uma sensível redução no rendimento. O carregamento ideal deverá corresponder à carga de trabalho a ser efetuado, o que nem sempre é fácil de determinar. Se o trabalho exigido da máquina acionada apresente sobrecarga temporárias, a potência do motor deve ser ligeiramente superior à potência necessária. Então, é importante limitar o crescimento das perdas, realizando adequadamente a manutenção das máquinas e componentes mecânicos de acionamento, como por exemplo, regulagem das folgas, lubrificação adequada, verificação dos alinhamentos e assim por diante. Finalmente, devemos lembrar que os motores individuais são geralmente mais econômicos em energias do que os transmissores múltiplos, correto? Então, aqui temos o que aqui? Nesse código aqui temos o que? A diminuição do rendimento do motor assíncrono trifásico de 75 cavalos, né? De 4 polos em função do carregamento apresentado em regime de norma de operação, né? Então, tem o carregamento de 70%, rendimento diminui 1%. Se o carregamento diminuir aqui 50%, diminuição de rendimento de 12% aqui, né?
Então isso aqui é o que? A variação do rendimento de motores de 75 cavalos, beleza? Então, nos motores autoventilados, o ar de resfriamento é fornecido por um ventilador interno, né? Como eu mostrei na figura atrás, tem um sistema para refrigerar internamente ele. Então, o fluxo de ar arrasta consigo poeiras e materiais leves que obstruem aos poucos as aberturas ou canais e impede a passagem do ar e a dispersão normal de calor, o que aumenta fortemente o aquecimento do motor. Por outro lado, é comum encontrar na indústria motores instalados em espaços pequenos, né, que limitam a circulação do ar, provocando aquecimentos excessivos. Então, nos motores que utilizam a ventilação forçada, é bom você limpar cuidadosamente os orifícios da ventilação, né? Limpar as aletas, retirando a poeira e o material fibroso, cuidar para que o local de instalação do motor permita a livre circulação do ar e verificar o funcionamento do sistema de ventilação auxiliar e para ter a livre circulação do ar nos dutos de ventilação. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as ilustrações nas fotos dos danos causados nos motores, né? E nesse motor, por exemplo, aqui, ó, qual foi o diagnóstico dele aqui? Queima na bobina auxiliar ou de partida. A causa foi causada normalmente pela não abertura do conjunto centrífugo platinado, deixando essa bobina ligada por mais tempo do que o especificado. Objetos estranhos que penetrem no interior do motor poderão provocar esse defeito. Já nesse outro desenho aqui temos o que? Qual foi o diagnóstico dele aqui? Foi curto na conexão. Qual foi a causa? Foi defeito de isolamento, causando caracteristicamente por contaminações, abrasão ou oscilação de tensão. Já nesse outro aqui, nós temos o que? O diagnóstico foi a queima por sobrecarga. Qual foi a causa? A queima total do isolamento em todas as fases dos enrolamentos trifásicos originam-se na sobrecarga do motor. Subtensões e sobretensões provocarão o mesmo tipo de falha. Já nesse aqui temos o diagnóstico que foi curto entre fases. Qual foi a causa? Foi defeitos de isolamento causados caracteristicamente por contaminações, abrasão ou oscilações de tensão. Nesse outro aqui temos a fase danificada por desbalanceamento da tensão da rede. A causa dele foi o que? Tensões desiguais normalmente são motivadas por cargas não balanceadas na rede de alimentação, por conexões deficientes junto aos terminais do motor ou por mau contato, um desequilíbrio de corrente de 6% a 10% da nominal, né? Já nesse outro aqui temos a falta de fase do motor ligado em estrela. Qual foi a causa? Essa causa surge em consequência de interrupção numa fase da rede de alimentação do motor. Geralmente é um fusível queimado, um capacitor aberto, uma linha de força interrompida ou uma conexão deficiente. Já nesse aqui temos o diagnóstico que é a queima da bobina principal, né? Qual foi a causa? A sobrecarga do motor provoca a queima total do isolamento da bobina principal do enrolamento monofásico, subtensões, sobretensões ou ainda a bobina auxiliar não conectada no momento da partida, causa os mesmos tipos de falhas. Então por hoje é só, pessoal, espero que tenha gostado da nossa teleaula. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais.